Tem um rapazinho chamado Pedro. Dizem que Pedro é arteiro, né? Tem gente que diz que não, mas eu posso dizer que sim. Ele, aquele jeito dele meio quietinho, no cantinho daqui, cantinho de lá, vivia aprontando as deles. E esse Pedro não era diferente, ele aprontava mesmo. E assim ele foi crescendo com aquele jeito meio que matreiro, aquele jeito meio que discreto dele, com aquele sorriso bonito. E um dia ele começa a fazer um curso. Se especializou num curso de gastronomia. E ao final desse curso de gastronomia surgiu uma possibilidade dele ir trabalhar fora do país. Exatamente nessa profissão. E assim, com as mãos trêmulas, ele chega para o pai com quem trabalhava e falava assim: recebi uma proposta para ir trabalhar fora do Brasil. E eu vou. O pai, assustado com aquilo, meio que incrédulo com aquilo, falou: tá bom. E não é que o danado, 10 dias depois, já tinha sua passagem comprada e já estava viajando para fora. Os pais foram levar o Pedro no aeroporto, junto à irmã, e ali o pai pôde observar uma das cenas mais lindas que ele pôde assistir na vida dele, que foi o momento em que os dois se abraçaram, os dois irmãos, se abraçaram longa e demoradamente. Eu acredito até que de uma forma como nunca tinham feito antes em suas vidas. Eu acho que ali eles perceberam que, a par de todas as discussões de irmãos, eles estavam vivendo um momento especial das suas vidas, que era exatamente passarem a conviver com a ausência um do outro. Ele num país estranho, ela aqui, e o Pedro foi para lá. E aí, aquela história do glamour, aquela história da coisa bonita, ela cai na realidade, que é a responsabilidade de levantar cedo, de preparar os alimentos, de fazer com que eles chegassem à mesa dentro do tempo mínimo necessário ou exigido, de não ter tempo para descansar, uma dureza tremenda diante de um sonho que se criou e se descortinou. O tempo passou e as coisas não iam lá muito bem. Ele recebe uma proposta para ir para um outro país, desenvolver um outro trabalho. E ele foi. É interessante a facilidade com que ele vai. E aí, nesse outro local, em outro país, ele começa a desenvolver uma outra atividade. E lá permanece. Levanta cedo, vai dormir tarde, trabalha o dia inteiro e vai desenvolvendo o seu trabalho. Tempos mais tarde, ele recebe uma outra proposta para voltar para aquele primeiro país. E lá ele chega, porque mais uma vez ele foi. Só que chegou lá, aconteceu que, em razão dessa pandemia louca, aquele segmento empresarial é interrompido, as suas atividades. E a partir dali, ele começa numa verdadeira odisseia para poder se manter ali. Algumas foram as vezes em que ele teve uma conversa mais objetiva com o pai. E eu via se não seria o caso de voltar. E aí ele dizia: eu vou superar esse momento, eu vou vencer esse momento. Hoje ele desenvolve uma atividade que não tem nada a ver com a atividade pela qual ele tanto se dedicou, mas é a atividade através da qual ele procura se manter. O Pedro vai, o Pedro continua. Você, e os seus sonhos? Quantas vezes você disse que faria alguma coisa que não fez? Quantas vezes você iniciou um projeto na teoria e nunca colocou em prática? Quantas vezes você começou alguma coisa e, diante da primeira barreira, do primeiro empecilho, você desistiu e voltou para aquilo que você fazia antes? Até quando você vai deixar o seu sonho de fazer aquilo que você de fato quer fazer de lado? Até quando você vai se colocar de lado? Até quando você vai arrumar desculpas para não seguir em frente?
Pense nisso. Seja feliz.